Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar toda semana pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. Eu agradeço muito a oportunidade que estão me dando, já que quem mais medita com o programa sou eu, quem apresento. Estuda, reflete, analisa, vê os comentários que serão efetuados no dia. Então eu agradeço muito este programa que tem me trazido uma grande compreensão a respeito de assuntos importantes da doutrina espírita. Hoje não é diferente. Na semana passada, iniciamos o capítulo 9, em que nos fala do sem merecimento. Aí teve a mensagem de Maria Dolores falando Pai sempre, mostrando a paternidade de Deus com a sua misericórdia, com a sua justiça, com o seu amor e mostrando o papel que está em nossas mãos. E hoje nós vamos ver um pouquinho a mensagem de Irmão Saulo, que é o pseudônimo utilizado por José Herculano Pires. E Herculano Pires deu o título para essa mensagem, O Doente e o Remédio. Mas antes, nós vamos iniciar com uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor e ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos pelo estudo que estamos iniciando, pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez, aprendendo, relendo, estudando, interiorizando mensagens que modificam a nossa vida, que nos dão ânimo, a perseverança e o sentimento de vencermos os obstáculos. Que os bons espíritos nos amparem, que os bons espíritos nos intuam e que possamos, ao término do estudo de hoje, encontrarmos um pouco da paz de que tanto precisamos. Senhor Jesus, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então começa Herculano Pires. Quando os fariseus censuraram Jesus por sentar-se à mesa com publicanos e pecadores, ele respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Essa é a lição evangélica tratada nos itens 11 e 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta passagem bíblica de Jesus nos dá uma margem grande à reflexão. Quem é que precisa de médico? Geralmente os que estão doentes. Ou quando eu faço um acompanhamento anual. Os homens, por exemplo, acompanham a próstata. As mulheres anualmente acompanham as mamas e assim sucessivamente. São os exames paliativos que nós somos convidados a irmos fazendo, periodicamente falando. E quando eu tenho um problema crônico, grave, o período que eu vou ao médico é menor, estou sempre recorrendo a um profissional da saúde para melhorar minha própria qualidade de vida. Jesus pega esse exemplo e diz que a sua mensagem é para aqueles que aceitam estarem doentes. E aqui por doença, Jesus não entendia o lado físico apenas. Lógico que eu posso fazer um tratamento físico e recorrer também a um tratamento espiritual. Um auxilia o outro, um não substitui o outro. Aos domingos pela manhã, nós temos os tratamentos nas macas e nós sempre afirmamos, olha, as macas não substituem o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o remédio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui é um paliativo, mas não substitui, não podemos trocar. Então, o centro espírita, a igreja, uma sinagoga, uma mesquita, um terreiro de umbanda, quando é levado a sério,
pode nos trazer um benefício imenso. Fisicamente eu posso não ter problema algum, mas difícil o ser humano encarnado hoje que não sofre das doenças. O orgulho, uma doença do espírito, o egoísmo, a vaidade, o milindre, a depressão, a ansiedade, os medos, as aflições, as obsessões. Somente aqui eu elenquei 10 itens, superficialmente, e dentre eles tem as suas ramificações. Dentre eles tem os seus filhos, tem os seus frutos. Então eu percebo que a mensagem de Jesus não é para todos. A mensagem de Jesus é para quem verdadeiramente está disposto a uma vida nova. Eu quero uma vida nova, mas eu quero que o padre faça a minha parte. Eu quero uma vida nova, mas eu quero que o passista na casa espírita faça a minha parte. Eu quero uma vida nova, mas eu quero que o pastor faça por mim. Olha, eu prefiro pagar para alguém orar por mim, eu prefiro pagar para alguém arranjar um lugar bom para mim do outro lado. Essa visão nos distanciou da essência da mensagem do Cristo. A base da mensagem do Cristo foi mostrar que o reino divino está dentro de cada um de nós e que ninguém pode adentrar o reino do outro. Eu não posso adentrar o reino íntimo da minha esposa, dos meus pais, da minha filha, dos meus amigos, das pessoas ao meu lado. Se eu tenho que arrumar o reino de alguém, é o meu íntimo, é o que Jesus nos ensinou. Não há chefe religioso poderoso o suficiente para mudar o íntimo de ninguém, como Jesus não mudou o íntimo de ninguém. Jesus chamou Maria Magdala à transformação pela força do exemplo. Jesus transformou a vida de Zaqueu, aquele publicano, coletor de impostos, pela força do exemplo. Jesus auxiliou Pedro. Pedro era um enquanto estava com Jesus. Com a desencarnação de Jesus, Pedro teve um amadurecimento exponencial. Então são essas questões que nós precisamos ver. Agora, Jesus mesmo já disse, os sãos não precisam de médico. Nós estamos no grupo dos sãos ou no grupo dos doentes a nível do espírito? Continua Herculano. Como vemos, os temas de estudo nas reuniões públicas com Chico Xavier sempre concordam com os problemas principais que os visitantes de várias cidades vão lá discutir. Os livros são abertos ao acaso, de maneira que essa constância no acerto dos temas basta para provar a ação dos espíritos no desenrolar dos trabalhos. Eu me lembro, certa pomada que nós realizamos aqui em Itapira, certa feita, realizando a pomadinha Chico Xavier, há mais de 10 anos atrás. Veio nosso querido Oswaldo Cordeiro, um grande amigo do Chico, Oswaldinho de Mirassol. E o Oswaldinho dizia, André, o trabalho com o Chico, Emmanuel separa a pergunta compatível com as pessoas que ali estão e o tema evangélico compatível com a maioria dos que ali se encontram. Então, se a maioria está passando por um problema familiar, igual vimos em capítulos anteriores, qual que será o tema? Ou ingratidão dos filhos, os laços de família, as lutas no casamento, a importância da família. Se o problema da maioria dos que ali estavam era a falta do perdão, então vai cair perdoar 70 vezes 7, perdoar as ofensas e assim sucessivamente. Emmanuel tinha uma ideia panorâmica dos assuntos que levaram a maioria das pessoas até lá. E o assunto era compatível com o problema deles, com o problema que eles estavam enfrentando. Então nós vemos a ação dos espíritos de forma direta, de forma extraordinária.
Aqui em Itapira, nós temos um trabalho muito pequenino comparado com Chico Xavier. E somos muito imperfeitos comparado com Chico Xavier. Mas nos pequenos detalhes, nós percebemos os espíritos nos envolvendo. É o evangelho, é a mensagem que a prece está carregada, é a mensagem, o WhatsApp da TV. Diariamente é enviada uma mensagem. Muitos me respondem dizendo assim: André, é a mensagem que eu precisava ler hoje. André, essa mensagem veio ao encontro dos meus problemas. André, eu estava passando por isso e eu encontrei aqui a resposta do meu problema. Então os espíritos, eles agem de muitas formas que nós não percebemos. Eles agem, eles nos mostram o caminho, eles nos intuem, agora eles não podem fazer por nós. As decisões, quem precisam tomar somos nós. Os caminhos a serem escolhidos, quem precisam escolher, somos nós. O que estamos fazendo da nossa vida é por nossa conta. É o que dizia Paulo, o apóstolo da gentilidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer tudo o que eu desejo da minha existência. Eu posso seguir o caminho que eu desejo. Eu posso percorrer o caminho e a trilha que eu gostaria de percorrer, lembrando que espinhos, a colheita será vendaval, tempestade. Amor, a colheita é proporcional. Mundos de provas e de expiações é o mundo que nós vivemos. Ainda marcado pelo egoísmo humano, ainda marcado pela vaidade humana, ainda marcado pelas ambições materiais, ainda marcado pelo predomínio do materialismo, ainda marcado pelo inchaço do meu eu. Somente no mundo de regeneração, frases como a de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou façais aos outros o que quererias que os outros vos fizessem, vai passar a ter uma importância maior. Até lá, nós temos relâmpagos de espiritualidade, relâmpagos de altruísmo, relâmpagos de fraternidade, não porque nós queremos que assim seja, mas é pelo padrão mental da Terra e ainda por estarmos muito envoltos do que a Terra nos oferece, predominando assim o nosso orgulho, predominando assim o nosso egoísmo, predominando assim as chagas abertas que nós possuímos. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Continua o professor Herculano Pires nos orientando. As atividades espíritas são o meio certo para a cura dos doentes da alma. A terapêutica ocupacional, que é a cura por meio do trabalho, muito antes de ser descoberta pela medicina, era empregada no cristianismo primitivo. Todos os que lutaram pela implantação do cristianismo encaminharam os fracos, os doentes, os viciosos, a cura através da execução de tarefas na seara. Há um princípio pedagógico, segundo o qual só se aprende fazendo. Como aprender as lições da elevação espiritual sem praticá-las? A aptidão para o bem se adquire na prática do bem. Então tem pessoas que me falam assim, André, eu não consigo mudar. Esta é uma frase que nós temos que ver sempre com muita cautela. Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. Nós viemos aqui de uma forma, mas estamos sujeitos a melhorar. E só progride quem tenta. Tem pessoas que pegam uma receita de bolo, olha para a receita, não pegou uma forma, não pegou os ingredientes e já fala assim, eu não dou conta. Tem pessoas que pegam um manual de um equipamento eletrônico, olha para ele, eu não dou conta. É assim na nossa vida. É preferível, as pessoas têm a preferência de falar assim, eu não dou conta de mudar,
eu não dou conta de corrigir, eu não dou conta de aperfeiçoar, do que ir à luta. Tem pessoas que preferem menosprezar a oportunidade do que procurar cada dia se tornar uma pessoa melhor. Jesus já nos convidava, o seu desafio tem que ser com você mesmo. Eu não tenho que demonstrar que eu sou bom para os outros. Eu não tenho que demonstrar para os outros que eu sou caridoso. Eu não tenho que demonstrar nada para ninguém. Cada um pensa de nós o que quer. Todos pensam o que quer. Mas eu tenho que estar preocupado com a minha evolução. Eu não vou responder pelo que os outros acham de mim. Bonito ou feio, eu sou eu. Eu sou um ser pensante, com qualidades e com defeitos, e com suscetibilidades ao acerto. Agora, se eu já começo o meu dia, cara amarrada, chutando o cachorro e tentando encontrar motivo para viver, olha, se você tiver mais 10 anos de vida aqui, é 10 anos de infelicidade. E não há terapia que resolva. Não há psiquiatra que resolva. Não há religião que resolva, porque o problema está em você. Não está nas religiões, não é o psiquiatra que é ruim, não é o psicólogo que é ruim, não é o centro espírita que é ruim. Então, se eu não vejo, como ele nos diz aqui, nós estamos onde precisamos estar. Nem mais e nem menos. Estamos tendo a oportunidade. Eu, todas as manhãs, ao acordar, eu agradeço infinitamente a Deus pela oportunidade que eu estou tendo. Frente tanto depressivo, frente tanto ansioso, frente tantas pessoas com problemas aí de toda sorte, psicológica, enferma, física, mental, eu olho e falo assim, Senhor, eu não tenho o direito de reclamar da vida. Senhor, eu tenho o que eu preciso. Agora, se eu não reconhecer o que eu tenho, se eu não ver a beleza que é a minha existência, eu vou entrar naquele marasmo. E vou valorizar sempre o que eu não tenho. Não tenho o emprego que eu gostaria, não tenho os recursos que eu gostaria, não tenho a família que eu gostaria, não tenho os filhos que eu gostaria. E aí eu vou entrando naquele processo que eu vou alimentar quem? Os obsessores. Aí os obsessores chegam perto de mim e só falam assim, André, sua vida não tem importância. E eu vou alimentando aquilo, é verdade. Eu não faço falta para ninguém, eu não tenho importância nenhuma, o meu trabalho amanhã vai ser substituído. Olha, insubstituível nenhum de nós é, em lugar nenhum. Nem na casa, nem no trabalho, nem no centro espírita. O CEPAC é uma amostra disso. Tem 122 anos, nunca fechou a porta. E não vai ser com o André que ele vai fechar a porta. Não vai ser sem o Sérgio que ele vai fechar a porta, ele vai continuar. Nós não somos. O mundo perdeu Jesus, o mundo continuou sendo o mundo. O mundo perdeu grandes homens e grandes mulheres pela desencarnação, continuou sua batalha. Mas frente à minha oportunidade espiritual, se eu perder esta existência, compreendendo o que eu compreendo, é uma dívida gravada imensuravelmente. André Luiz nos fala muito bem disto no livro Ação e Reação. Continua Herculano Pires. As pessoas consideradas sem merecimento para a execução de tarefas espirituais são as que mais necessitam de executá-las, porque o merecimento vem precisamente do esforço e da dedicação, comentando que a mediunidade é concedida sem distinção, sem escolha. Kardec lembra que ela é dada aos virtuosos para o fortalecimento no bem e aos viciosos para os corrigir. E acrescenta, estes últimos são os doentes que precisam de médico. Maria Dolores, nas suas comparações poéticas, mostra-nos o mesmo princípio ao afirmar: só se vence o mal pelo serviço ao bem. Se o serviço do bem é o remédio para o mal,
Como curar o doente que se recusa a tomar o remédio? As pessoas que se sentem inúteis porque se reconhecem cheias de imperfeições e defeitos, deviam lembrar-se de que Jesus não procurou anjos, nem sábios para o serviço do Evangelho, mas homens rudes e imperfeitos, que se aprimoraram na execução de tarefas do seu ministério. Jesus não encontrou nos 12 pessoas elevadas, muito pelo contrário, cada qual com as suas dificuldades. Sem esforço, sem dedicação, ninguém vai a lugar algum. Se eu não abraçar minha oportunidade hoje, amanhã eu vou ter que passar pelas mesmas experiências, só que numa situação agravada. Não pensemos nós que a recusa ao trabalho, que a recusa à vida, que a recusa à oportunidade que estamos tendo é a chave para a nossa felicidade. Muito pelo contrário, se hoje estamos passando pelo que estamos, em primeiro lugar, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele não vai pegar um saco de 10 quilos e pedir para uma criança igual a minha filha de 8 meses carregar, porque ela não dá conta, o saco de 10 quilos pesa mais do que ela. Ela vai conseguir pegar um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, um pouquinho de macarrão. É o que ela dá conta com a mãozinha dela, com o peso dela. Nós estamos carregando os fardos da vida que conseguimos, nem mais nem menos. Não é menos do que suportamos e não é mais do que suportamos, é na medida. Por mais que a nossa jornada seja marcada por desencontros, por dificuldades, por lutas, não nos julguemos sem merecimento ao trabalho. Ah, eu não mereço ser passista. Ah, eu não mereço ser um expositor. Ah, eu não mereço colaborar na sopa. Eu sou muito isto, eu sou muito aquilo. Olha, se Jesus estivesse esperando pessoas de alto gabarito moral, nenhum de nós trabalharíamos em sua vinha. Mas ele não espera isto. Ele espera pessoas de boa vontade, pessoas abertas à modificação, à renovação, à transformação, a procurar a cada dia dar o seu melhor em casa, o seu melhor no trabalho, o seu melhor no templo de oração. Esse é o convite de Jesus. Jesus não nos impõe nada. Jesus não nos obriga. Jesus não diz que vamos para cá ou para lá se não fizermos isto ou aquilo. Jesus nos fala do amor. E aí fica a nossa livre escolha se vamos peregrinar pela senda do amor ou não. Estamos encerrando mais um programa Jesus e o Espiritismo, e neste coroamento da mensagem do professor Herculano Pires, semana que vem, vamos iniciar o capítulo 10º, Os Poetas Cearenses, é o início do capítulo 10º. Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos muito pela oportunidade que estamos tendo. Rogamos ao teu coração magnânimo e misericordioso que continue nos amparando, que continue nos fortalecendo, que continue nos dando o entendimento, a compreensão, as virtudes. Ajude-nos a desenvolvermos as virtudes, seja o amor, a caridade, o perdão, a solidariedade. Senhor, que as tuas mãos amigas cheguem ao nosso encontro, naqueles momentos em que nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados e até mesmo sem uma orientação segura do que fazemos e para onde irmos. Que a tua paz seja uma constante em nossa semana e que a tua luz ilumine e clareie o nosso ser. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Amigos e amigas,
estamos encerrando o programa semanal Jesus e o Espiritismo. Retornaremos na semana que vem. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa.